Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 26 de abril. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nesta quarta-feira o requerimento que permite a criação da CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito dos Atos Criminosos de 8 de janeiro. Em sessão do Congresso Nacional, Pacheco deu o primeiro passo para a instalação da CPMI com a leitura do requerimento, determinando que os líderes partidários façam as indicações para compor o colegiado. A previsão é que a comissão seja instalada na semana que vem. Serão 16 integrantes titulares e mais 16 suplentes de cada uma das casas, Câmara e Senado. Com isso, a CPMI terá 64 membros entre titulares e suplentes. E a cidade de São Paulo começou nesta quarta-feira a aplicar a vacina bivalente contra a Covid em pessoas a partir de 50 anos. A gestão municipal informou que ainda não há doses suficientes para toda a população. Em todo o país, mais da metade das capitais já estão aplicando a vacina bivalente em maiores de 18 anos. Em São Paulo, a população com mais de 50 anos já está recebendo a dose de reforço da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 161 mil doses do imunizante, após o Ministério da Saúde liberar na última segunda-feira a vacinação para maiores de 18 anos. De acordo com a pasta, quando as vacinas chegarem, a capital vai imunizar pessoas de outras faixas etárias. A Prefeitura informou que a cidade tem 9 milhões de pessoas com 18 anos ou mais. No Brasil, mais da metade das capitais já estão aplicando a vacina bivalente contra a Covid em maiores de 18 anos. Cuiabá e Belém também começam a imunização nesta quarta-feira. Apesar de o Ministério da Saúde ter ampliado a dose de reforço de vacinas bivalentes contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos, algumas unidades da federação alegaram falta de imunizantes para a cobertura de toda a população. Capitais como Rio de Janeiro, Recife, Goiânia e Natal iniciaram nesta terça a aplicação. Outras prefeituras, como Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, aguardam o envio de mais doses. As vacinas bivalentes são imunizantes elaborados para oferecer uma proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. A vacina é indicada para pessoas que já receberam pelo menos 2 doses da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer há pelo menos 4 meses desde a última imunização. Mais de 10 milhões de doses da vacina bivalente foram aplicadas em todo o país, o que equivale a menos de 20% do público-alvo das primeiras campanhas. Vamos falar sobre economia. A prévia da inflação oficial de preços perdeu ritmo e subiu 0,57% em abril. Uma elevação abaixo da taxa de março, de acordo com dados publicados hoje pelo IBGE. Com a menor variação para o mês desde 2020, com mais de 0,02%, o IPCA 15 acumula alta de 4,16% nos últimos 12 meses e continua acima do teto da meta pré-estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, de 1,75% para 4,75%. Em abril, todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. Mais uma vez, a maior variação, 1,44%, e o maior impacto no índice do mês, 0,29 pontos percentuais, vieram dos transportes, que haviam subido 1,50% em março. Na sequência, vieram os grupos Saúde e Cuidados Pessoais, 1,04%, e Habitação, 0,48%, que contribuíram com 0,14% e 0,07%, respectivamente. Já alimentação e bebidas, 0,04%, desacelerou frente a março, 0,20%. Os demais grupos ficaram entre 0,06% de comunicação e 0,39% de vestuário. A alta do grupo Transportes foi puxada pelo aumento nos preços da gasolina, 3,47%,
que exerceu o maior impacto individual no IPCA 15 de abril, 0,17 pontos percentuais. Além disso, também houve alta nos preços do etanol, 1,10%, que haviam subido 1,96% em março. Já o óleo diesel, com menos de 2,73%, e o gás veicular, com menos 2,17%, recuaram na contramão dos demais combustíveis, com 2,84%. E as passagens aéreas tiveram alta de 11,96%, após a queda de 5,32% em março. Caças alemães e britânicos interceptaram hoje 3 aeronaves russas no espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico, segundo as Forças Armadas alemãs. Como Estônia, Letônia e Lituânia não possuem seus próprios caças a jato, a Aliança Militar garante a defesa do espaço aéreo báltico no nordeste da Europa desde 2004. Para esse fim, os aliados enviam regularmente caças e pessoal para a região próximo à fronteira com a Rússia. E a Ucrânia lembra hoje o 37º aniversário da catástrofe nuclear de Chernobyl, ao mesmo tempo em que denuncia a chantagem da Rússia, que invadiu brevemente o local no ano passado e segue ocupando outra usina nuclear, Zaporizhia, a maior da Europa. Um reator na usina, localizada a 100 quilômetros ao norte de Kiev, explodiu em 1986, quando a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética. Em postagem no Telegram, Zelensky ressaltou que o desastre deixou uma cicatriz enorme em todo o mundo. O presidente lembrou em seguida que no ano passado, a Rússia não só invadiu a usina nuclear, mas voltou a expor o planeta ao risco de um novo incidente. Ele ainda reforçou que era preciso fazer todo o possível para que Moscou não tivesse nenhuma oportunidade de utilizar as instalações nucleares para chantagear a Ucrânia e o mundo. O acidente nuclear de Chernobyl, considerado o pior da história, contaminou vastas regiões, sobretudo na Ucrânia, Belarus e Rússia. Grande parte da Europa Ocidental também foi atingida pela chuva radioativa. No primeiro dia da invasão russa em solo ucraniano, em 24 de fevereiro de 2022, as tropas do Kremlin entraram na zona de exclusão altamente radioativa em torno de Chernobyl através de Belarus e ocuparam a usina, que não está em funcionamento desde 2000. Eles permaneceram no local por um mês antes de saquearem material científico das instalações. Kiev, que não descarta um novo ataque russo por meio de Belarus, reforçou suas posições defensivas ao longo da fronteira norte, sobretudo na zona de exclusão em torno de Chernobyl, em um raio de 30 quilômetros. E olha só, arqueólogos anunciaram nesta semana a descoberta de uma múmia pré-inca de entre 800 e 1.200 anos, em perfeitas condições, em um antigo centro urbano de Barro, nos arredores de Lima, capital do Peru. Trata-se de um adolescente de 12 ou 13 anos, com 1,30 m de altura. Não foi possível definir o sexo, e os restos mortais da jovem múmia datam da era pré-inca, podendo ter entre 800 e 1.200 anos. A múmia foi encontrada no sítio arqueológico Cajamarquilla, em uma estrutura funerária de 2 metros de profundidade coberta por uma grande pedra de barro. O adolescente era provavelmente um habitante da cultura Istma, que existia há cerca de 900 anos antes de ser absorvida pelo Império Inca no século XV. Segundo arqueólogos da Universidade de São Marcos, a areia grossa da região, com alto teor de sais, teria gerado um processo de mumificação natural, que permitiu que os braços, antebraços e ambas as pernas conservassem restos de pele. A cabeça está separada do corpo e tem tufos de cabelo. A mandíbula ainda possui parte dos dentes. Cajamarquilla era um centro urbano onde se desenvolviam funções administrativas e residenciais. O local é considerado uma cidade de barro pré-hispânica, que pode ter abrigado entre 10 mil e 20 mil pessoas em uma área de 167 hectares. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!